Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Vamos nessa noite fazer um estudo de um tema bastante complexo. A gente vai ter que fazer algumas paradas para algumas observações, pois se trata de nossa evolução. E para que a gente possa entender o nosso processo evolutivo, a gente tem que basear na doutrina da reencarnação. Isto é a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas. É a única que corresponde à ideia de que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior, e é a única que pode explicar o futuro e firmar nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. Então quer dizer que, para entendermos a questão 196 de O Livro dos Espíritos, nós temos que basear na doutrina das reencarnações. E a questão é a seguinte: também vamos fazer algumas paradas, pois é uma questão extensa e que a gente vai ter que explicar algumas coisas no seu intervalo antes de adentrarmos para a resposta. Questão 196. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançar a perfeição? Então vamos explicar assim. Ele está perguntando se o espírito, para aperfeiçoar-se, ele tem que passar por todas as tribulações da existência corpórea. E pergunta que se então a vida material é uma espécie de crisol. O que é crisol? Crisol seria um recipiente utilizado para experiências ou um lugar apropriado para evidenciar as melhores qualidades de alguém. Então quer dizer que quando ele pergunta se a vida material é uma espécie de recipiente utilizado para experiência ou um lugar apropriado para evidenciar as melhores qualidades do espírita, para nós alcançarmos a perfeição, sim, temos que passar por todas essas tribulações. Então a resposta é sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem, porém somente a cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas atingem a finalidade para que tendem. Então quer dizer que para que a gente venha a alcançar no nosso processo evolutivo, para alcançarmos o aperfeiçoamento de nosso espírito, nós temos sim de passar por várias provas, evitando o mal, praticando o bem, e isso demanda um longo tempo, conforme nos orientou os Espíritos. E somente através das reencarnações sucessivas que nós vamos atingir essa finalidade de nosso processo evolutivo. Gostaríamos de trazer de Leon Denis, do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, capítulo 9, em que Leon Denis nos diz: pouco a pouco a alma se eleva, e conforme vai subindo, nela se vai acumulando uma soma sempre crescente de saber e de virtude. Sente-se mais estreitamente ligada ao seu semelhante, comunica mais intimamente com o seu meio social e mesmo o nosso meio planetário. Na necessidade de elevar a si mesmo, nós, no nosso processo evolutivo, atrai para si as pessoas que estão em nossa volta, para fazê-los igualmente chegar a um estado de elevação espiritual.
todos os seres humanos que povoam os mundos onde viveram quer fazer parte por eles e que por eles fizeram os seus irmãos mais velhos, os grandes espíritos que os guiaram na sua marcha. Então, se esses espíritos que estão na vanguarda, né, os espíritos superiores, que muitas vezes nos orientaram, nos encaminharam, esperam também de nós, por nossa vez, ajudar, amparar aqueles que estão na nossa retaguarda. E a questão 196, ela tem a 196A, em que Kardec pergunta o corpo que influi, né, sobre o espírito, para que esse se melhore, ou é o espírito que influi sobre o corpo. Então, Kardec pergunta, né, qual que é a influência maior? É do corpo sobre o espírito ou do espírito sobre o do corpo? E a resposta é bem clara, né, bem incisiva. Teu espírito é tudo. Então, para nós, o nosso espírito realmente é que tem importância. O corpo é passageiro, né? E ele continua. Teu corpo é simples veste que apodrece. Eis tudo. Então eles deixaram claramente para nós que o nosso corpo é uma vestimenta que nos serve de aprimoramento para enfrentarmos as tribulações da vida. Inclusive ele faz uma comparação, continuando a explicação dos espíritos, sobre o vinho, né? Ele fala, o suco da videira nos oferece uma similar, né, de material dos diferentes graus de depuração da alma. Ele contém um licor, que se chama o espírito ou álcool. Então, com o processo evolutivo, esse vinho ou álcool, mais enfraquecido por imensidade de matérias estranhas, né, que lhes altera a essência, e ele vai só chegando, né, à pureza absoluta depois de múltiplas destilações, em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. O corpo é o alambique, em que a alma tem que entrar para purificar as matérias estranhas e se assemelha ao perispírito, que também se depura à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Então, algo, né, nessa resposta muito interessante que a gente gostaria também de fazer algumas observações. Ele nos afirma, né, que o nosso perispírito também se depura. O que é o perispírito? É o nosso corpo astral. Ele também está em depuração, ele está em aperfeiçoamento. E conforme o nosso processo evolutivo, ele vai se purificando, vai se elevando nas dimensões diferentes no plano espiritual. E a gente gostaria de encerrar, inclusive, né, com poesia de Adelino Fontoura. Essa poesia está na Antologia dos Imortais, na primeira parte deste livro, em que Adelino Fontoura nos diz, né, a jornada. E ele nos diz, fui átomo, vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula, pousei, encarcerada eu era, infusório do mar, em montões de sargaço. Por século fui planta em movimento escasso, sofri no inverno rude e amei na primavera. Depois fui animal, no instinto da fera. Achei a inteligência, avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas. A lutar e chorar, para então compreendê-las. Agora, homem que sou, pelo foro divino, vivo de corpo em corpo, a forjar o destino, que me leve a transpor o clarão das estrelas. Então, essa poesia nos mostra aí o nosso processo evolutivo, em que esse caminhar desde a planta, né, dos animais e na fase humana na qual nós nos encontramos, nós encaminhamos, né, para a angelitude. Então, a questão 196 nos coloca então claramente que quem influencia é o espírito. O corpo muitas vezes não é nada, apenas uma vestimenta para o nosso aprimoramento. Que Jesus nos abençoe e nos dê entendimento, né, das
questão tão importante, né, na questão 196, para que a gente venha aumentar a nossa bagagem, o nosso conhecimento, rumo ao nosso aperfeiçoamento espiritual. Que assim seja.